Ora viva, caríssimo telespectadora, seja muito bem-vindo a esta que é sim então a segunda edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. Os votos são de que esteja a passar da melhor maneira possível esta terça-feira em nossa companhia. Hoje uma saudação especial a si, caríssimo telespectador que nos acompanha pela primeira vez através da posição número 121 da Start Time. Exatamente, já estamos sim então na Start Time e você que faz então uso desta plataforma pode sim então ficar conectado, pode sim ficar ligado a nós. Bem, para hoje nós preparamos muitas boas propostas para entreter a si, caríssimo telespectador. Como vocês já sabem, o foco do nosso programa é mesmo mulher e claramente que para hoje não vamos fugir à regra. Bem, vamos ter sim aqui a conversa com duas mulheres, não é, que têm muito para nos contar. Em relação sim a um assunto que está diretamente ligado com a maternidade. Mas qual é que será o tema? Daqui a pouquinho vocês vão então saber qual é o nosso tema central para esta terça-feira. Nós já estamos sim aqui em direto através do nosso Facebook. Corra para lá e faça então uso desta plataforma que nos aproxima dos nossos telespectadores. Mega Rádio Televisão SA é sim então o nosso Facebook e também o nosso YouTube. Em direto pelo Facebook e em simultâneo também no YouTube. Coloque lá o seu like, o seu gosto, não é? Na nossa página do Facebook. Siga-nos também no nosso Instagram, que é MegaCOMZ. Olha, estão então aqui criadas as condições para que você fique conectado a nós. Não há razões aqui para perder esta que é assim a recheada programação da Mega TV. Os votos, como eu bem disse, é que estejam a passar da melhor maneira possível nesta terça-feira, claramente em nossa companhia. Hoje então, dia 26 de maio de 2020. Exatamente, são então os últimos cartuchos deste mês. E para você que hoje escolhe então uma rosa no Jardim da Vida, nós queremos endereçar aqui as nossas felicitações. Bem, para hoje vamos ter aqui um tema super importante que está então relacionado com a maternidade, como eu bem disse. Vamos ter cá mulheres que vão partilhar connosco a sua história de vida, a sua experiência no que concerne a maternidade. Daqui a mais um pouco, nós vamos sim então atualizar esse caríssimo telespectador em relação aqui ao nosso tema central para hoje. Bem, tem-se dito que a nossa vive na base dos rótulos, principalmente a mulher muitas vezes é assim rotulada. É em volta deste assunto que o nosso tema vai sim de encontro e daqui a pouquinho vocês vão saber sim, afinal de contas, qual é o tema que nós preparamos para todos vocês. Na nossa rubrica Café da Manhã vamos estar à conversa com duas caras que vocês muito bem conhecem. Lá mais para frente eu vou sim dizer quem é que são então os nossos convidados para hoje. Já sabe, o programa Enquanto com Vânia Kumba está no ar, já sabe que é o lema daqui do nosso programa: energias positivas, boa disposição, pratique empatia, sorriso na cara. É a melhor forma assim de nós enfrentarmos as adversidades da vida. Bem, infelizmente o número tende a crescer no que concerne ao Covid-19. O nosso país já registra 209 casos. É importante aqui que nós continuemos sim a fazer a nossa parte, que é cumprir com as medidas de prevenção que estão sim a ser divulgadas, a ser vinculadas a todo lado. É importante que nós coloquemos a mão na consciência. Faltam sim então poucos dias aqui para o término da prorrogação do estado de emergência e nós devemos então continuar a fazer a nossa parte. Em Nampula já se registrou então o primeiro óbito devido a esta doença. Vamos nós então continuar sim a fazer a nossa parte, a cumprir aqui com as medidas de precaução. É importante que lavemos as mãos regularmente e o mais importante de tudo é não sair de casa. Só saia de casa se existir extrema necessidade. Caso não haja, mantenha-se em casa, cuide de si, cuide da sua família por um Moçambique livre do Covid-19. Muito bem, vamos sentar agora, porque é a altura de nós deixarmos aquele nosso recadinho para si que é empresário, para si que gostava então de publicitar a sua marca aqui no nosso canal. Já sabem então que nós somos sim o canal do futuro, somos a Mega TV, somos aquele canal que ainda é um bebê, mas já caminha com as suas próprias pernas e que vai sim então aqui agregar valor à sua marca. Então não perca mais tempo e entre sim em contato aqui com o nosso departamento comercial e fique a par dos pacotes e serviços que nós temos a oferecer para si, caríssimo telespectador. Bem,
E já que estamos a falar de empresas, de marcas, tem uma marca também que decidiu então juntar-se a nós, que é mesmo esta, a Filtrek Moçambique. Esta que é assim uma empresa vocacionada no rastreamento de viaturas através de sistema de GPS, permitindo ao proprietário da viatura monitorá-la na palma da sua mão através do aplicativo Filtrek Mobile. Não perca a grandíssima promoção de sistema de rastreamento Filtrek por apenas 6.860 meticais, mais a taxa de instalação. De recordar que a instalação, formação e parametrização do sistema é sim o gosto do cliente e dura apenas 2 horas. A Filtrek está em Maputo, Matola, Xaxai, Beira, Tete, Pimba e Nampula e pode-se entrar em contato através do número 87 28 28 000, 84 28 28 000 ou 83 28 28 000 ou através aqui do nosso correio eletrónico, que é mesmo este, geral@filtrek.co.mz. Não perca mais tempo e entre então aqui em contato sim com a Filtrek, que está assim a oferecer esta grandíssima promoção. Então não perca mais tempo e fica para então de serviços que a mesma tem a oferecer para si. Bem, o nosso Facebook está assim à sua inteira disposição. Como já é habitual, vamos então aqui no desenrolar do nosso programa fazer a leitura dos vossos comentários. Podem contar-nos então de onde é que nos estão a ver, como é que estão a passar o vosso dia, de que forma é que vocês têm se precavido, não é? Para não contrair e também para não espalhar esta doença. Faça uso e abuso aqui da nossa rede social, que é mesmo esta, o Facebook, e com muito gosto eu irei sim fazer as leituras, como já é habitual. Bem, o nosso tema para hoje está mesmo ligado com a questão da maternidade. Uma mulher para ser mulher, não é? Ou melhor, o que é que faz de uma mulher ser considerada uma mulher de verdade? Esse não é o nosso tema de hoje, mas é uma pergunta que está dentro do nosso tema de hoje, que é mesmo esta: ser mãe, escolha ou aceitação? Existem aquelas mulheres que planificam a sua vida, planificam o seu futuro, e dentro destes planos não estão inclusos os planos de ter filhos. E outras já nem por isso, já crescem, crescem e são educadas a saber que eu devo ser a dona de casa, lá mais para frente eu tenho que procriar, é bíblico isso. E é sobre o mesmo este assunto que nós vamos falar hoje: ser mãe, escolha ou aceitação. Tudo mais um pouco que está assim aqui em volta deste tema é o que nós vamos estar hoje a debruçar, e você, sim, o nosso principal convidado, está intimado a partir deste momento a ficar conectado a nós e a interagir connosco através do nosso Facebook. Se as condições nos permitirem, com muito gosto também vamos então aqui abrir as linhas para que vocês possam assim conversar connosco. Bem, e a nossa primeira convidada já está posicionada, está sentada no famoso sofazinho azul aqui, não é? Para 2 dedos de conversa. É a primeira vez que ela vem cá. Deixa-me aqui dar as boas-vindas a esta mulher que tem filhos lindíssimos, não é? Olá, Ana, bom dia. Como é que está a disposição? Olá, Vânia, eu estou bem, graças a Deus. As minhas crianças também estão bem. Estou aqui para falar um pouquinho da minha vida como mãe. Espero que a minha história possa ajudar algumas mulheres também. Muito bem. Ana, quais é que são os valores que desde pequenina, não é? A sua mãe ou quem a Ana teve a oportunidade de crescer com ela, lhe foram transportados? O que é que lhe foi incutido na Ana, que devia ser uma mulher que nascesse, crescesse, estudasse, se formasse e lá mais para frente é que podia então constituir família, ter filhos? Ou deixaram mesmo aqui a liberdade da Ana ao poder escolher e tomar estas decisões? Quais é que são os valores que lhe foram transportados ainda na fase da adolescência e por aí vai? É assim, eu perdi a minha mãe quando tinha 9 anos, então fui criada pela minha irmã. Desde lá a minha irmã ensinou que eu tinha que estudar primeiro, tinha que me formar para depois pensar em ter uma família. Mas na adolescência, com os meus 18 anos, eu tive o meu primeiro filho. Foi uma experiência difícil para mim e para a minha família, porque sou a mais nova e trouxe uma novidade que eles não esperavam. Tive o apoio da minha família, puderam ensinar-me como podia gerir aquela situação.
Então, com esse apoio eu consegui superar as minhas dificuldades. Agradeço também porque não deixei de estudar. Ok. E quando tive o meu primeiro filho, aquilo tornou para mim também uma motivação, que eu devia fazer alguma coisa para mostrar ao meu filho que eu também sou capaz de cuidar dele. Independentemente da ajuda que eu teria dos meus irmãos, dos avós dele, não devia deixar de procurar alguma coisa para nós os dois também. Passado o tempo também, tive a Tiana há pouco tempo. A história não fugiu também. Consegui superar as minhas dificuldades com o meu parceiro. E agora estamos aqui com duas crianças. Estou aqui com duas crianças. Agradeço porque elas são uma motivação para mim. No dia a dia que passa, é engraçado porque o meu filho consegue dizer: mãe, tu consegues, tu és capaz, eu confio em ti. Então, cada sorriso de um filho é uma motivação para uma mãe. Não importa as dificuldades que nós podemos ter, o que importa é que conseguimos. E hoje estamos aqui. Muito bem. A Ana, que esteve cá a partilhar connosco, que foi mãe pela primeira vez aos 18 anos, claramente que estava fora dos seus planos ter os seus filhos com esta idade. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha, mas foi uma ocasião que eu não podia me afastar dela. Não podia optar por não seguir em frente. Porque se eu dissesse, eu não aceito essa gravidez, estaria também a destruir a mim mesma como mulher. Exato. Então tinha que aceitar aquilo para poder educar-me também, que eu não posso iniciar uma coisa e não conseguir assumir os meus erros, talvez se fosse um erro, mas agora isso não vejo como um erro. Foi um ensinamento que eu pude ter. Muito bem. Então, indo de encontro aqui ao nosso tema, quer dizer que esta fase que a Ana viveu não foi uma escolha, mas sim foi uma questão de aceitar aquilo que estava mesmo a acontecer e a viver naquele momento. Bem disse que foi mãe pela primeira vez aos 18 anos. Felizmente, teve sim aqui o apoio da sua família, das pessoas mais próximas, mas aos 18 anos, como é que a Ana conseguiu lidar com as mudanças que iam acontecendo consigo, tanto físicas como também hormonais? Como é que a Ana, uma vez que não estava preparada, não é, para ter esta criança aos 18 anos, mas ainda assim não podia abdicar-se disso, como é que a Ana conseguiu lidar com a questão das mudanças que iam acontecendo? Porque a Ana também estava na fase ainda de crescimento, não é? Já considera-se jovem, adulto, uma pessoa de 18 anos, mas estava assim aqui na fase de crescimento. Como é que foi para a Ana lidar com estas mudanças, tanto físicas e bem como também comportamentais? Foi um pouquinho difícil porque eu me via diferente das outras meninas, com razão, já estava diferente. Mas eu fui assistindo muitos programas em que ensinavam a aceitar a situação em que eu estava. Tive ajuda de psicólogos, porque eu precisava conversar, tirar algumas coisas que eu não conseguia explicar para a minha família. Então, com pessoas diferentes da minha família, eu podia conversar. Isso ajudou-me também a aceitar a situação em que eu estava. Aceitar a situação em que eu estava tornou-me uma pessoa diferente. Aceitar a situação em que eu estava tornou-me mãe de verdade. Porque se eu aceito a minha situação, eu estou a aceitar a criança que eu estou a criar dentro de mim. E isso não vai fazer com que eu veja a criança de um jeito diferente. Tenho que aceitar a minha situação para ver o fruto que vou dar a essa criança. Ok, muito bem. Bem, este é sim então o nosso tema central para hoje, ser mãe, escolha ou aceitação. Estamos sim aqui a conversa com Ana Vasta, ela que é assim mulher, que é mãe, a mãe de 2 filhos, não é? Está cá assim a partilhar connosco a sua história de vida. Ela que foi mãe logo a prior, não é? Com 18 anos e que felizmente teve sim aqui o apoio da sua família. Ana, toda mulher que está no mundo, não é? Para se sentir mulher ou para ser
aquela mulher tem de ter filhos? Na sua opinião, claro. Na minha opinião, eu acho que não, porque tem mulheres que dizem eu tenho que ter um filho, mas não conseguem cuidar do filho. Para mim, ser mulher e ter um filho, tem que assumir que aquela criança é minha, eu tenho que cuidar. Prestar atenção em pequenos detalhes da criança. Não posso dizer sou mulher e botar um filho no mundo e jogar a criança para mandar os outros cuidarem. Cada detalhe do crescimento da minha criança diz respeito a mim. Não posso atribuir essa responsabilidade a terceiros. Essa responsabilidade é minha desde o momento que eu assumi essa gravidez. Exato. Então não é só simplesmente achar que pelo fato de ser mulher eu já esteja preparada para ser mãe. E a questão da nossa sociedade, como é que a nossa sociedade olha para aquela mulher que simplesmente decidiu mesmo não ter filhos? Porque sempre se ouve, tu tens que deixar alguém, tens que ter alguém que vai representar, que nós, quando tu não estiveres mais neste mundo, nós vamos olhar e dizer, olha, era filho da fulana. Como é que a sociedade olha para aquelas mulheres que, por decisão própria, e algumas não, decidem não ter filhos, não incluir os filhos dentro do seu pacote de vida? Eu penso que cada mulher tem as suas prioridades. Tem aquelas mulheres que não querem ter filhos, talvez porque sofreram alguma violência na infância e aquilo traumatizou. Tem aquelas mulheres que aceitam ser mães porque gostam de estar naquele ambiente, gostam de assumir-se como mães. Eu acredito que para ser mulher e ser mãe, temos que ter a responsabilidade de assumir uma família primeiro. Temos que ter a responsabilidade de assumir aquela criança. Não podemos dizer que queremos ser mães só apenas por status, porque às vezes acontece isso. Temos que ser mães só por status. Quero mostrar aquela que eu faço filhos. Não posso mostrar aquela que eu faço filhos. Tenho que mostrar aquela que eu consigo cuidar do meu filho. Não deixo de cuidar do meu filho para deixar com terceiros. Cuidar do meu filho é minha responsabilidade, não é de terceiros. Vamos deixar o status de lado e agirmos como mulheres. Muito bem. Olha, vamos então aqui a fazer então o nosso primeiro intervalo. São 10 horas e 20 minutos. É a altura assim de fazermos o nosso primeiro intervalo. Queremos então convidar a todos vocês que estão assim a acompanhar-nos, tanto aqui da Certain na posição número 121, como também da TMT, posição 16 e 13 da TV Cabo, a interagirem connosco através sim, do nosso Facebook. Deixem ficar sim a vossa opinião no que concerne aqui ao nosso tema central para hoje. Vamos então fazer aqui o nosso primeiríssimo intervalo. Rapidinho nós voltamos com muito mais para si. Até já! Mega TV, voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz.
Globex Auto, uma escolha acertada. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. E estamos de volta então depois do nosso primeiríssimo intervalo para dar continuidade com esta que é assim a segunda edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. Olha, oxalá que esteja a passar da melhor maneira possível, claramente em nossa companhia, esta belíssima manhã. Já sabem então que pode sim fazer aqui uso e abuso da nossa rede social, esta que é assim o Facebook, Mega Rádio Televisão SA. Corre para lá e deixe ficar sim a sua saudação especial, o seu comentário, como é que está a passar o dia e também em torno aqui do nosso tema para hoje. Bem, a Mega TV não para de surpreender, estamos sim a Nastar Time desde ontem na posição número 121 e as propostas para entreter a si caríssimo telespectador durante este período são vastas e hoje no Mega Cine nós temos uma proposta espetacular para vocês. Deixa-me só ler aqui um pouquinho na minha cábula, não é? O que é que nos retrata, o que é que nos traz este filme que vocês vão sim ter a oportunidade de acompanhar hoje às 22 horas. Ano 2051. 5 membros de uma tripulação são forçados a entrar em uma cápsula de emergência construída para acomodar 4 pessoas depois que a sua nave espacial é destruída. Assim que o resgate aparece iminente, uma criatura alienígena embarca em sua nave e os ataca. Já deu para perceber, né? Que o filme é muito, mas muito interessante. Então vocês não podem perder hoje, ano 2051, não é? E 151, perdão, a acompanhar hoje às 22 horas aqui na Mega TV, no Mega Cine. Vamos então ver só o trailer, né? Para vocês ficarem mais curiosos ainda. Vamos ver o trailer. We need to know what happened to the crew. If we can't get power from the core, we'll all be dead within 24 hours. She knows, and so will I. Even if I have to rip it out of her. You won't be able to keep hiding this. It's in the walls. We have a 5th passenger. That man is not coming inside. The reactor is going into meltdown!
aí está então o quinto passageiro. É assim então a proposta que a Mega Cine aqui na Mega TV tem sim a oferecer a si, caríssimo telespectador, para assim que é amante da ficção científica, fique ligado pontualmente às 22 horas, como deu para perceber, o filme é assim muito, mas muito interessante. Você pode sim acompanhar na íntegra no Mega Cine pontualmente às 22 horas, o quinto passageiro, tá bem? Muito bem, vamos então aqui dar continuidade com o nosso programa, não é? Energias positivas, boa disposição, sorriso na cara, já estamos no ar. Num dia em que estamos sim aqui a falar deste tema que não é menos importante, mas sim muito, mas muito importante, que é assim ser mãe, escolha ou aceitação. E no primeiro bloco demos então aqui o nosso pontapé de saída no que concerne o mesmo com a nossa convidada, a Ana Vasta, ela que também está cá a partilhar connosco a sua história de vida. Não é? Ela que foi mãe aos 18 anos e está a partilhar aqui connosco como é que foi este processo, mas também quem junta-se a nós para agregar valor à nossa conversa e partilhar também a sua experiência, nada mais nada menos que Zélia X Santo, a quem eu vou saudar mais uma vez, né? Mais uma vez ela veio a um programa, né? Mas eu vou saudar. Olá, Zélia, bom dia. Olá, Vânia, bom dia. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bem disposta? Super. Vocês acordam assim bonitas todos os dias? Tão lindas, com o ar fresquinho. Nós nos fazemos bonitas. Ai. Muito bem. Olha, é importante, não é? É importante. O nosso tema de hoje é mesmo este, ser mãe, escolha ou aceitação. E eu sei que vocês têm sim muito aqui a partilhar conosco, com os nossos telespectadores, comigo também, em relação mesmo a este assunto. Zélia, está claro, também foi mãe cedo, não é? E está claro que isto não estava dentro de seus planos. Não estava, realmente não estava. Não estava dentro dos seus planos e nem dentro dos planos da sua família. Exatamente. Então, partilhe connosco como é que foi este processo, com quantos anos é que foi a mãe, primeiro? Fui mãe com 18 anos. Ok, também como a Ana com 18 anos. Sim. E partilhe connosco como é que foi este processo, esta experiência, primeiro consigo, não é? Que era assim uma novidade, e depois para com os seus pais, porque os nossos pais já idealizam qual é o tipo de filhos ou como é que eles gostavam de nos ver crescer, não é? E depois a Zélia se calhar em algum momento não foi de encontro com aquelas que são assim as ideias ou os princípios, expectativas exatamente dos seus pais. Fala primeiro consigo como é que foi esta novidade e depois como é que foi com os seus pais. Bom, quando descobri que estava grávida, eu tinha ainda 17 anos. Ok. E foi naquele percurso meu de aulas e tal, onde conheci o pai do meu filho, andamos em brincadeiras e tal. Então, ainda aos 17 anos eu fiquei grávida. Estava ainda a frequentar o nível secundário, estava na 10ª classe. Tive que interromper os meus estudos. Mas primeiro, quando descubro que estou grávida, para mim aquilo foi algo novo, normalmente. Assustei-me, fiquei sem saber o que fazer dali para frente e simplesmente não fiz nada. Eu fiquei. E os dias foram passando, passaram-se dias, passaram-se meses. E a barriga? Até que nem crescia. Ok. Esse foi o meu... A vantagem, digamos assim. Então, não sei se há de ser vantagem ou desvantagem, porque quando as minhas irmãs e os meus pais descobrem, eu já estava no 5º mês de gestação. Ok. Então, fui mesmo irresponsável nesse ponto, porque não sabia como lidar, não sabia o que fazer, e existe também medo. Tu não sabes como os teus pais vão reagir, que certamente não vão reagir bem porque não é aquilo que esperavam. Tive que interromper o meu ano letivo. Isso já depois do conhecimento dos meus pais. Meu pai até que sugeriu, porque disse que notou que eu não estava a conseguir ir às aulas. Ele diz que notou isso antes, mas então ele sugeriu-me, disse: não consegues,
ao invés de estar já a ir torto, é melhor parar. Em vez de numa outra altura. Então, pronto, a partir do 5º mês é que comecei a ter acompanhamento médico, abrir a ficha e tal, aqueles procedimentos todos. E então, meu filho nasceu no ano seguinte, eu já tinha 18 anos. Sim. Dali a minha vida mudou completamente. Aquilo que eram os meus planos e objetivos tiveram que mudar. Deixei a escola, naturalmente. Mas logo no ano seguinte, meu filho já tinha 6 meses, pude voltar, concluí a classe que deixei no ano anterior. Dali tive que trabalhar, não mais consegui estudar. Comecei a trabalhar aos 19, para os 20 anos. Então, a partir dali, tornei-me trabalhadora até hoje. Sempre procurei tudo e mais um pouco para sustentar o meu filho, com a ajuda da minha família, claro. E pronto. É essa experiência que eu tenho sobre ser mãe cedo. Muito bem. E teve aqui o apoio da sua família, o apoio do pai, não é? Da criança. Como é que foi? Tive a sorte de ter o apoio das duas partes. O pai do meu filho, o avô, os avós, assim posso dizer, assim como os meus pais. E a quem agradeço muito, porque participaram mais do que eu na criação do meu filho. Eu era inexperiente, então na criação do meu filho os avós participaram muito. Participam até hoje, têm educado, que não é uma tarefa fácil, mas tive o apoio de todas as partes. Muito bem. A Zélia se viu numa situação de ter de abdicar-se, não é, dos estudos para dedicar-se à criação do seu filho. Foi uma questão de escolha. A Zélia, quando foi pesar na balança, tudo bem que teve então aqui a influência do seu pai, mas quando foi pesar na balança, viu que era melhor abdicar-se dos estudos para poder criar o seu filho. Hoje, para si, quando olha para si, a questão da maternidade aos 17, 18 anos, para si foi uma questão de escolha ou de a Zélia ter que aceitar porque aquilo já havia acontecido? Foi uma questão de aceitação mesmo. Porque como escolha, eu acredito que não escolheria ter um filho de 17 anos, nem 18. Há sempre aquilo que são planos, não só dos nossos pais, mas nossos próprios como pessoas. Nós, quando mais novos, sempre vamos pensando, quando eu crescer, depois dos estudos, depois de casar, depois de não sei o quê, mas depois é que vem os por filhos. Um e outro motivo, as coisas em algum momento invertem-se e acontecem do jeito que tem que acontecer. Daí tem mesmo que haver aceitação e adaptação. Tem um ponto aqui que é assim, quando nós somos a mais, vou falar no geral, nós mulheres, somos mais muito cedo, muitas vezes somos conotadas pela sociedade. A sociedade aponta os dedos. Mas quando tu também chegas aos 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 ou até aos 35, sem filhos, também os dedos são voltados para si. O que eu quero perceber de vocês é, toda mulher que já se assuma como mulher deve ser mãe? Eu parto do princípio que... Suponhamos que, porque tem aquelas mulheres que, por razões ligadas à saúde, não podem ser mães, não é? Mas suponhamos que todas as mulheres podem ser mães, tirando esta condição. Vocês acham que o fato de eu ser mulher, não é? Fisicamente, comportamentalmente, também ter tudo relacionado à mulher, eu sou obrigada a ser mãe para eu ter aquele carimbo de sim, tu és mulher? Não. Cada mulher tem seu princípio, tem suas ditaduras, tem suas normas, tem aquilo que idealizou para si. Há quem não quer ser mãe.
há quem não vê isso como prioridade. E há, deixando essa questão de lado, quem não pode ter, como já havias dito. Há quem não quer, não vê isso como prioridade, ter filhos agora. Há quem até diz, eu tenho sobrinhos, para mim isso me basta. Eu não preciso ir à maternidade e não vejo necessidade. Há essas mulheres que optam por isso. Exato. Quanto à sociedade, a apontar o dedo, a sociedade está sempre insatisfeita. E aí nós não podemos querer viver para satisfazer ao trem. Não é possível. Não devemos estar satisfeitos com nós mesmas, em primeiro lugar. Então, a sociedade, quando tu, no caso de teres o bebê cedo, apontam o dedo, aquela miúda deixou a escola, deixou aquilo, podia estar a fazer aquilo outro. Quando também puxa um bocadinho mais a idade, já está na casa dos quase 30, ela já é uma senhora, já podia ter, mas cada pessoa sabe o que quer para a sua vida. Exato. Deixando de lado essa parte de ter filhos antes da hora idealizada, ter filhos por acaso, sem querer. A pessoa é que sabe se quer ser mãe, se não quer ser mãe, quantos filhos quer ter, se quer começar a ter filhos aos 20, se quer ter 5. Então, eu acho que em algum momento temos que deixar de olhar para a sociedade ou para as pessoas, para as vizinhas e fazermos aquilo que realmente está no nosso interior, aquilo que a gente idealizou para a nossa vida. Muito bem. E consigo, a Zélia, em algum momento sentiu aqueles maus olhares dos vizinhos, ou se calhar daquelas amigas que até tinham uma certa afinidade? Aconteceu isto consigo ou não? Não, porque primeiro eu não tinha muitas amigas. Eu tenho 2 normalmente, que eram colegas de escola, então elas estavam a par de tudo desde que o assunto começou. Em nenhum momento me desdenharam, nem me trataram diferente. Antes, pelo contrário, me acarinharam e estavam ali para as decisões que eu fosse tomar. Exato. Então, sobre os vizinhos e outras pessoas, a sociedade em geral, não senti porque tive aquela sorte da minha barriga não crescer muito. Então, até a altura que ainda não sabiam, não se tornou público, ninguém dava fé. E eu sou muito caseira, ou era. Eu acredito que isso já mudou. Então, eu ficava muito em casa, quase que ninguém sabia e foi-lhes uma surpresa quando eu tive meu filho. O bebê, exato. Ana, também foi mãe aos 18 anos, não é? Uma coincidência aqui. Consigo aconteceu isto de sentir os maus olhares nas costas dos vizinhos, ou isso não aconteceu consigo também? É engraçado que quando eu fiquei grávida, eu ainda estava no ensino secundário, estava a fazer 12ª. Aproxima só o microfone. Estava a fazer a 12ª. Então a minha barriga também não crescia muito. E quando a minha família soube, eu não sei como consegui, mas optei por ficar mais tempo em casa. Não me espalhava muito. Até as minhas amigas do meu bairro souberam depois que eu estava grávida. A barriga já estava grande, acho que por aí 8 meses, já notava que eu estava grávida. Ouviram por aqui, vimos a vossa amiga, está nesse estado. Elas, como se nós ficamos com ela e não notamos que ela está assim. E quando elas vieram ter comigo, por que vou espalhar que eu estou grávida? Exato. Se a gravidez é minha. Se a minha família apoiou-me até aqui, acho que não devo respeito à sociedade além da minha família. A minha família é que tem que aceitar, me ajudar. A sociedade pode vir a destruir-me psicologicamente. Exato. E a minha família estará do meu lado. Tenho que ficar com a minha família nos momentos difíceis quanto bons. A sociedade não vai me ajudar tanto. Pode olhar para mim e dizer, como está grávida? Como assim nova? Quem disse que as pessoas que já casaram-se ou por aí querem estar grávidas e conseguem? Talvez aquela foi a minha vez, a minha sorte. Eu não podia deixar acontecer, vou para frente. Todo mundo vai tropeçar, mas temos que levantar e erguer a cabeça. Eu caminho à frente. Muito bem. Gostei desta, todo mundo vai tropeçar. Tem um ponto que a Ana referenciou, que é, atualmente, infelizmente, algumas mulheres têm filhos por status, mas não conseguem transportar
os valores que devem ser transportados para uma criança, não conseguem cuidar, não é, desta criança e deixam a criança à mercê a dos terceiros. Como é que a Zélia é uma jovem que hoje já não é caseira nem nada e anda neste ciclo, não é? E com certeza deve perceber aqui algumas coisas. Para si, isto é o que nós estamos a viver agora da questão. Hoje em dia parece que tudo aqui é na base do status, é para fazer ver às outras pessoas que eu também posso, que eu também consigo. Para si, Zélia, acha que nós as mulheres da atualidade temos este comportamento? Outras até correm, porque o relógio biológico, se calhar ainda não está... Sim, já tem. Então eu estou a ficar para trás. Uma e outra tem. Eu, por acaso, tenho observado e tenho presenciado. Há aquela situação de ter um filho porque as outras amigas têm e porque acham bonito vestir um filho em um bonequinho para tirar fotografias e postar e verem que ela sabe arrumar o filho. Mas um filho vai muito além de pôr roupa bonita e tirar fotografias e viver de status. Educar um filho não é fácil e muitas das vezes essas mães que querem ter o status às vezes têm a cabeça vazia para criar ou educar um filho. Então, elas deixam tudo a cargo ou a mercê, às vezes nem da família de ser, a se notar que pode deixar até como uma empregada e desleixar a educação do próprio filho. Então, essa atitude, essa situação eu condeno, apenas sempre vai acontecer porque cada pessoa tem mentalidade diferente. Eu quero fazer porque a Vânia tem um bonequinho e arruma bem, fica bonito, veste de Gucci e aquilo outro. Não podemos, em primeiro lugar, querer ser Maria vai com as outras. Nós temos que fazer as coisas porque nos sentimos preparados para tal. Em algum momento, a gravidez ou um filho nos pega de surpresa. E aí nós temos que saber lidar a partir desse momento. Mas a partir do momento que eu escolho ser mãe, porque marquei que em 2020 eu tenho que ter um filho, porque estou a ficar para trás, essa atitude não é bonita. Tem-se dito que eu já ouvi a minha mãe a dizer que é muito mais difícil educar meninos do que meninas. E vocês tiveram a sorte, o privilégio de serem mães da primeira viagem de meninos. Eu não senti, e posso dizer que não sinto porque não sei qual é a diferença, porque não tenho uma menina. Tenho meninas sobrinhas que acabo participando na educação delas, mas não senti essa diferença. Dizem que os meninos são mais traquinos, eles são mais aquilo, mas não senti essa diferença de menino para menina ainda. Muito bem, Ana. Assim. A Tiana ainda é pequena, não é? A Tiana ainda é pequenina, mas dá aquele trabalho, tenho que me adaptar com ela. Mas o Marlon tive ajuda do meu cunhado que morava comigo e a minha irmã, que até ele chama pai grande, mãe grande. Então, educar Marlon não acho que tenha sido difícil, porque Marlon é uma criança calma. É daquelas crianças que quando zanga, a expressão facial dele já mostra que ele zangou, ele não vai falar. Pode até chorar por chamar a atenção. Marlon, tu não podes fazer isso. Ele vai chorar. Por que estás a chorar se mãe disse que isso está errado? Temos que ensinar a criança que não são as lágrimas que vão te levar para frente. Tu tens que aprender a ser uma criança forte e objetiva. Tu não podes fazer as coisas optando por, se eu falhar, se eu fizer aquilo, eu vou optar por chorar. Não é chorar que te vai levar para frente. Então, conversando com a criança, ensinando a criança como é que deve fazer as coisas, eu acho que isso é melhor. E que... desculpa cortar, Ana, na educação do Marlon, a Ana teve a presença do pai? Tive, sim, mas não assim muito forte. Tive mais a presença do meu cunhado, o pai grande, e da avó dele. E também agradeço muito, porque Marlon olha a avó dele como se fosse um espelho para ele, e o pai grande também. Então, o pai chega
fala com ele, chama atenção, mas ele não sente aquela firmeza porque não é muito achegado a ele. Então os outros, ele sente que aqui estou a meter água, não posso decepcionar essas pessoas porque é um espelho, não posso partir o meu espelho. É assim. Então a Tiana ainda estamos a caminhar com ela, vamos ver o que vai dar. Muito bem. E daqui a pouquinho nós vamos então ter aqui a oportunidade de ver aqui os filhos da Zélia, o filho da Zélia, como também os filhos aqui da Ana. Zélia, o seu filho vive consigo, não é? Desde o primeiro minuto até hoje, vive consigo. A presença do pai é algo que se faz sentir, que ele sente falta, em algum momento demonstra sentir falta, ou ele está tão apegado à Zélia e aos restantes membros da família da Zélia que não sente tanto assim como esteve cá a dizer a Ana, a falta do pai? Nenhuma presença há de substituir aquilo que é o espaço ou o lugar do pai. O meu filho sente, sim, muita falta do pai e ele não esconde. Ele diz, sempre que ele precisa falar, que ele precisa ir lá, ele diz-me abertamente: mãe, peço para ligar para o pai. Mãe, peço para ir para a casa da avó Fátima. Porque ele sente, sim. O meu filho cresceu comigo, com a minha mãe, os meus pais e os meus irmãos. Os meus irmãos, em algum momento, também são aquilo que são uma espécie de espelho para ele. Porque eu comecei a trabalhar, a estudar e passava a maior parte do tempo fora de casa. Quem cuidava do meu filho eram os meus irmãos e a minha mãe. Mas a presença do pai é sempre e sempre necessária. Ele sente e ele diz. Então sempre tem que existir um jeito deles conviverem na medida em que ele for precisando. Muito bem. Bem, este é então o nosso tema central para hoje. Já deu para perceber que as nossas convidadas têm muito a partilhar no que concerne aqui ao mesmo. Estão sim a falar na primeira pessoa sobre esta questão de ser mãe, a escolha ou a aceitação, se toda mulher deve ser mãe. A ser mãe vai muito além, não é? De fazer as fotos, de vestir bonitinho. É importante transportar valores, a saber educar, não é, o seu filho, para termos então um adulto melhor, não é, no futuro. Bem, é a altura assim de nós fazermos aqui a nossa segunda pausa para o nosso segundo intervalo. No segundo bloco, se as condições nos permitirem, vamos sim interagir com os nossos telespectadores, porque já temos aqui novos telespectadores aqui da StarTime, da posição número 121 da StarTime. Um beijinho para todos vocês que estão então conectados a nós. Vamos então fazer aqui o nosso segundo intervalo e nós voltamos aqui a mais um pouco para continuarmos sim a conversa no que concerne então o nosso tema do dia. Vamos ao intervalo e nós voltamos rapidinho. Até já! Voltamos já. A Fleetrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Res do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo o que é atualidade. Liga-te! Mega Tardes, na Mega TV.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Estamos de volta. Voltamos depois do nosso segundo intervalo. Olha, é mesmo rápido para não dar tempo aí do nosso telespectador sentir saudades nossas. É rápido mesmo para cumprirmos com os nossos compromissos comerciais. E cá estamos nós então de volta com esta que é assim a segunda edição da semana deste programa que reúne mulheres para juntas então aqui a conversarmos em relação a diversos temas que estão ligados diretamente com a sociedade ou com a mulher. Bem, e a proposta para hoje mesmo esta, ser mãe, escolha ou aceitação. Estamos sim na companhia de Ana Vasta e também a Zélia Chissano, que estão cá conosco a partilhar a sua história de vida no que concerne a este que é assim, o nosso tema central de hoje. Para si, que só agora acaba de ligar o televisor e não teve a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre estas mulheres, ambas foram assim mães da primeira viagem aos 18 anos, de 2 meninos, não é? E estão assim cá a partilhar conosco esta questão da maternidade. Será que toda mulher deve ser mãe? Já bem disseram que ser mãe vai muito mais além do que aquilo que as pessoas têm sim a noção. Então nós estamos sim cá deste lado a conversar mesmo em relação a este tema e você sim o nosso principal convidado. Eu não sei se as nossas linhas estão disponíveis, mas se estiverem, com muito gosto, nós vamos sim fazer aqui a abertura. Dizer que a chefe Guida, elas já estão lá posicionadas na nossa mesa de café da manhã. A chefe Guida já trouxe então aqui a sugestão para hoje. Não estão de dieta, eu já sei, já disseram, Vânia, durante esta fase de confinamento social não tem como nós ficarmos de dieta. Tudo que nós encontramos em casa vai mesmo para o estômago, não é? Muito bem, então estão assim servidas, estejam à vontade, sirvam-se, não é? Vamos fazer aqui enquanto uma come, outra fala, tá bem? Porque isto tudo é mesmo para vocês. Bem, dizer que daqui a pouco vocês também vão ter a oportunidade de poder ver algumas fotos destas mulheres, não é? E da participação delas, não é? No mundo dos seus filhos, como é que elas têm educado aqui os seus filhos, já partilharam cá conosco e disseram que esta questão de ser mãe cedo ou na adolescência tem muito a ver também com a questão do apoio familiar. Felizmente, ambas tiveram sim aqui o apoio da família, mas existem aquelas mulheres que já não têm este apoio da família e é mesmo nesta ordem de ideias que eu coloco esta questão. Para aquelas mulheres que não têm o apoio da família e vê-se obrigadas ou a criar sozinhas,
os seus filhos ou a interromper a gravidez. Como é que vocês olham para este ponto que infelizmente acontece hoje em dia, não tanto quanto antes, não é? Porque as mulheres têm mais conhecimento em relação aqui aos métodos de prevenção e não só. Esta questão mesmo de ter filhos já faz parte do plano de vida de cada um. Vocês felizmente tiveram a sorte de ter o apoio dos vossos familiares. Foi tão bonito ouvir a Zélia aqui dizer que o pai mesmo apoiou diretamente, porque muitas vezes os nossos pais, né, são os mais chatos. As nossas mães até percebem melhor, tentam colocar lá os paninhos quentes, mas os pais sempre têm aquela resistência. Minha filha, como é que está a ter filho cedo e interromper a escola e por aí vai. A Zélia felizmente teve o apoio, a Ana também teve aqui o apoio. Como é que vocês olham para estas mulheres que infelizmente, mulheres adolescentes que infelizmente não têm este apoio, este suporte familiar e depois ainda têm que lidar com as más línguas, não é? As vizinhas, aquelas que sempre estão sentadas ali para controlar a vida do outrem. Esta questão mesmo de não ter o apoio familiar, como é que vocês olham para isto? Essa questão de não ter o apoio familiar, eu acredito que traz consequências mesmo terríveis, nada boas. Porque há casos em que, por exemplo, uma adolescente ou pré-jovem descobre que está à espera de um bebê. Daí a família passa a saber, ela comunica de alguma forma e a família passa a saber. E, no entanto, não tem o apoio da família. Antes, pelo contrário, há pais que ainda querem expulsá-las de casa. Então, daí, eu acredito que isso traz consequências mesmo drásticas, porque ocorre muita coisa nesse momento na cabeça da futura mãe. Então, ela pode pensar, até se não forem sugestão do próprio pai ou dos pais de interromper, ela mesma passa a ter essa ideia, o que não é seguro. Exato. Porque às vezes não, nós somos inexperientes quando ficamos grávidas ainda na adolescência, não sabemos nada ainda de nada, então metemos-nos a procurar amigas, porque isso sempre há de vir de pessoas de fora ou de quem achamos amigas. Tentam procurar amigas para de alguma forma interromper a gravidez e em algum momento pode terminar mal. Deixando esse aspecto, muitas das vezes, em algumas vezes eu acredito que a mulher tem que ser forte. Se cometeu aquele erro, dali para frente tem que saber se comportar e arranjar um jeito de alguma forma retificar aquilo que ela já fez de errado. Então ela tem que pensar nela em primeiro lugar e na criança que não pediu para passar por nada daquilo. Então ela tem que ser humana naquele momento, pensar, e se a família recusa ou não aceita, eu acredito que há de haver uma forma dela criar o filho dela, mesmo que pessoalmente. E se a família recusa, o pai da criança talvez pode estar a favor dela. Então não serão todos que lhe vão virar as costas. Então não podemos pensar logo no pior ou naquilo que queremos soluções rápidas. A partir daquele momento temos que crescer primeiro. Se tu estudas, se trabalhas ou se não trabalhas, tens que pensar em fazer mais alguma coisa, porque passas a pensar por dois. Já não és só tu, já não és uma criança e tens que ter visão de vida como uma mulher a partir daquele momento. Esse aspecto é muito positivo. E isso fez lembrar-me também alguns casos que temos visto. Às vezes vemos nos noticiários casos de mães, sobretudo dessa faixa etária que estamos aqui a falar, que depois de ter o bebê, simplesmente abandona ou leva inteira, faz coisas mesmo desumanas. Então, eu acho que isso tudo pode estar por detrás daquilo que é o comportamento dos pais ou da sua família ou mesmo da sociedade ao receber essa informação. Mas que tudo está nas nossas mãos como mães e como mulheres. Exato. Muito bem, falou bonito aqui a Zélia, muito bem. Bem, vamos dar uma pausa, não é? Que é para respirarem. Estejam à vontade, sirvam-se, porque nós vamos então aqui dar uma vista de olhos nas vossas fotos. Olha, são muitas as fotos, mas nós fizemos aqui uma seleção, não é?
que é para mesmo os nossos telespectadores a verem e perceberem a cumplicidade que existe, não é? Vamos aqui na tela, né? Vamos aqui, deixa-me só levantar aqui, que é para vermos. Eu, em particular, sou fã desta foto. Eu sou fã desta foto, eu em particular, não é? Sou fã desta foto, é uma foto muito, mas muito bonita. Temos aqui a Ana, a Tiana e o seu parceiro, certo? Ana. Sim. Yeah. Ana Vasta, Tiana e o Delton, meu parceiro. Essa foto também para mim é muito especial, eu gosto muito dela. A Tiana está com quantos meses? A Tiana já está com 9 meses. 9 meses, exato, muito bem. Muito bem, vamos então ver a outra foto, não é? Estamos sim aqui a conversa com Ana Vasta e Zélia Chissano. Aqui temos o Marlon, que é sim a primeira sorte da Ana, que teve aos 18 anos, acompanhada aqui da Tiana, que é assim a mais novinha. Dá para perceber que há muita cumplicidade entre vocês, Ana? Sim. Eu costumo dizer ao Marlon que nós temos que ser amigos. Acima de tudo, independentemente de não estares com mãe, tu tens que ser amigo da Tiana. Tu não sabes o dia da manhã. Então, tu e a Tiana devem ser aquilo alfa e ômega. Muito bem. Vamos então ver outra foto. Num dia em que estamos sim a falar aqui de ser mãe, escolha ou aceitação. Olha um Marlon cheio de estilo. Sim, esse dia foi um dia abençoado para mim. Voltávamos da igreja. Então, passamos da casa do Delton. Marlon gosta muito de cachorros. Passamos por lá para ele ver o cachorro. Delton também gosta muito de fotos. Disse, deixa lá fazer uma foto a esses dois. Então, saiu aí nossa foto. O seu parceiro, que neste caso não é o pai do Marlon. Não. Certo. Como é que é a relação dos dois? Do Marlon e o Delton. Tem um pouquinho de dificuldade, mas eles tentam aproximar-se uns aos outros, né? Eu também ajudo, porque eu é que estou no meio, não posso dividir. Tenho que juntar os dois homens da minha vida. A questão do ciúme faz-se sentir... Não. Porque Marlon olha mesmo o Delton como se fosse o segundo pai dele. Ele olha, pai Delton, minha irmã Tiana, ele fica feliz quando vê-nos todos juntos. É algo que eu até não esperava. Pensei que fosse haver um pouquinho de ciúme, mas para ele acredito que a minha felicidade também é a dele. É a dele, exato. Muito bem. Podemos ver outra foto. Vamos aqui sim a ver aqui algumas fotos dos momentos aqui das nossas convidadas. Aqui temos a Zélia Chissano. A Zélia, qual é o nome do seu filho? Não disse. Ivan. O Ivan, exatamente. O Ivan já está com 8 anos, certo? 9 anos. Este ano faz 10. Faz 10? Sim. Ai, já é um homem bem feito. Sim. Bem, temos aqui um momento de vocês dois, de demonstração aqui de muito amor. Carinho, exatamente. Vocês são mesmo muito amigos, não é? Somos muito amigos e o Ivan é muito carinhoso. Muito demais. Ele quer estar sempre comigo, até chega a ser um bocadinho já de ciúmes. Mãe, para onde é que vais? Mãe, hoje não trabalhas, fica em casa. É muito protetor, não é? Ele me quer sempre por perto. Muito bem. E hoje já olha para esta questão de ter sido mãe cedo com um pouquinho de vantagem, porque já pode vivenciar, não é, quase tudo com o seu filho. Ele acabou se tornando mais que filho, é exatamente um parceiro de vida. Então eu não olho isto com um bocadinho de vantagem, não. Olho esta parte como a parte boa de tudo. O erro já passou faz tempo, agora ficou tudo de bom. Exato. Para mim e para o Ivan. E não me arrependo de nada. Exato. Muito bem. Vamos então ver outra foto. Ai, tão chiques. Pois, nessa foto estávamos no casamento do meu irmão. Ok. Então estávamos todos bonitos a combinar como damos. Como um casal que são, não é? É, pois. E bem disse a Zélia, educar um filho vai muito além disto, que é combinar a roupa. Por detrás disso há uma essência e tanto que poucas mães sabem. Exato. Muito bem. Vamos então ver outra foto.
Vamos aqui ver outra foto, não é? Assim é pilha, né? Brincadeira, é mesmo brincadeira. Ele adora passear comigo. Mãe, não vamos sair. Esse momento é o momento que ele mais ama. De eu e ele estarmos juntos. Pois. Muito é bem. só a cara de felicidade. Aqui está então. Vocês nem parecem filho, parecem irmãos. Daqui a bocadinho estamos irmãos mesmo. E ele está a crescer, está todo alto. E já tem, daqui a nada nem vai. Muita gente pensa, teu irmão mais novo. Ele não é minha mãe. Não, mentira. Diz lá, mana. Ele diz, não, é minha mãe. E qual é o maior aprendizado que... esta pergunta é para as duas, não é? Tanto a Zélia como também a Ana tiraram desta experiência que vocês estão a viver, porque muitas vezes o que é que viveram, porque muitas vezes o que é que acontece? As mulheres passam gestação frustrada e acabam descarregando todos aqueles que são assim os seus dissabores na criança. Já vivenciamos aqui casos de mães que maltratam as suas crianças, mas isto porque esta mãe está satisfeita com aquilo que aconteceu consigo, não é? Porque atribui toda a culpa, tudo aquilo que aconteceu dentro da sua vida naquela criança. Qual é o maior aprendizado que vocês tiraram disto tudo? Nós temos aqui mais, vocês fizeram batota. As fotos da Ana são poucas porque é batota. Muito bem. Este é assim mais um momento em que vocês, de cumplicidade de vocês dois, não é? Quando eu ficar mais crescidinho, cuidado, querer acompanhar a mamãe já nas noipadas, é? Ele tem mesmo que acompanhar. Temos eu aqui, não teria problema nenhum ir com ele. Temos aqui o Marlon, ele que é o filho da Ana, não é? Bem bonitinho o Marlon também. Vocês têm filhos muito bonitos. É para compensar. Muito bem, vamos então ver outra foto. Vamos lá ver aqui outra foto. Temos aqui a Zélia e o Ivan, não é? Muita cumplicidade de vocês dois. Podem ser responder a questão, Ana, vou mesmo começar consigo. Qual é o maior aprendizado que tiraram disto tudo que aconteceu convosco na juventude? Eu aprendi que devo dar mais valor à minha vida. Acima de tudo, dar valor às pessoas que estão por perto nos momentos difíceis. Com tudo isso, eu pude aprender também a ser mãe. Tiveram momentos que eu tive para baixo. Não vou mentir, fiquei mesmo para baixo. E Marlon foi aquela pessoa que dizia: mãe, posso desfilar para ti aqui para tu sorrir? Mãe, daqui a pouco eu vou entrar no palco, vou a Moçambique Fashion Week, tu vais lá me ver. Então aquilo, por mais que eu não quisesse sorrir, eu tinha que sorrir. Ver que a criança se importa em me ver sorrir. Tem que ter aquela cumplicidade entre mãe e filho. Não posso usar simplesmente o meu filho para mostrar a parte bonita. É claro que nós também, como filhas, éramos de alguma forma. E nossos filhos também eram. Temos que repreender. Devemos repreender mostrando o certo. Não devemos repreender a criança culpando as pessoas que ficam com as nossas crianças. Porque eu também, como mãe, tenho o meu papel de educar o meu filho. Eu sei talvez o que é melhor para mim. Não posso acusar a educação do meu filho ou a má educação do meu filho porque deixei com fulano ou fulano. Eu, como mãe, onde é que eu estava no momento em que meu filho tropeçou? Tenho que olhar para cada detalhe do meu filho como uma motivação da minha mudança primeiro. Tenho que mudar para poder mudar o meu filho também. Cada passo que eu for a dar tem que ser uma vitória. E tenho que ensinar o meu filho que cada passo que tu fores a dar tem que ser uma vitória. Não serão pedras que irão te lançar que vão te destruir. Mas tu tens que levar essa pedra, construir cada degrau para tu subires. Tu tens que subir, tu tens que crescer. Agora tu és mano, tu tens que olhar, Tiana, e ver que eu sou mano, tenho que crescer, independentemente da minha idade. Tenho que ser humano da Tiana. Não pode olhar para os amigos, mãe, porque meu amigo fez aquilo, meu amigo tem aquilo. Filho, olha para tua mãe como tua vitória. Tu tens mãe, eu não tenho mãe. Tu tens mãe, independentemente das condições que tua mãe for a dar. Agradeça a cada dia que tu tens uma mãe para estar do teu lado. Muito bem.
Zélia, qual é que foi então o maior aprendizado que a Zélia também pôde tirar disto tudo? Em primeiro lugar foi que eu cresci, que eu tive que crescer, mesmo que de uma forma brusca. Tive que crescer a partir do momento em que tornei-me mãe. E o maior aprendizado também que eu tiro disso a cada dia é que eu tenho que me tornar um espelho para o meu filho. Os meus atos têm que simbolizar, têm que demonstrar para ele algo que ele queira ser. Então, eu até todos os dias tenho dito a ele que ele não pode querer as coisas porque os outros têm. Tudo ele terá no tempo certo e na medida que eu puder lhe dar ou que a família puder fazer isso por ele. Exato. Ele às vezes fala de um telemóvel, fala não sei de quê, e eu digo que na idade certa e quando eu achar que ele já tem que ter certas coisas, ele terá. E que as coisas conquistam-se, não podemos comparar a nossa vida com a vida do vizinho. De entre vários aprendizados que temos tirado dia a dia. Muito bem. Vamos então aqui ver mais fotos aqui de Zélia Chissano e do Ivan, não é? Que vai fazer já 10 anos. O Marlon está com quantos anos, Ana? 8 anos. Muito bem, muito bem. Vamos então aqui ver... alguém quer dizer que a Zélia combina muito aqui as roupas, não é? Nós somos parceiros. Temos que sair assim. Muito bem. Vamos então ver aqui outra foto. Aqui está o Marlon, todo estiloso, não é? Sim, estava todo estiloso. Eu gosto de vestir ele para ficar sério. As roupas dele tem que pôr ele sério, para ele crescer, saber. Tem que ser um gajo sério. Mostrar a responsabilidade desde pequeno. Desde pequeno. Muito bem. Vamos então continuar aqui. Não sei se ainda temos mais fotos. Esta aqui é a Tiana. Gosta muito de rir. Muito bem, olha, é basicamente sobre isso que nós estamos sim hoje cá a falar, não é? Que é a questão de ser mãe, aceitação. E estamos aqui sim a ver as fotos então dos filhos das nossas convidadas. Temos aqui o Marlon. Este foi aquele momento que as crianças gostam muito, não é? Gostam muito mesmo, adoram esse momento. Ficar à espera, mãe, eu vou graduar na minha escolinha. Tem que estar bonito esse dia. Muito bem, vamos então ver outra foto. Vamos ver aqui outra foto. Vindo assim, até já dá vontade também, né? Muito bem, é brincadeira, né? Temos aqui um momento em que a Ana está assim com o Marlon. Aqui estavam num casamento, não é? Sim, sim. E o parceiro da Ana era o Marlon. Nesse momento, sim. O Telton, acho que ele que fez a foto. Estava do outro lado. Muito bem. Aqui está. Giras, não é? Muito bem, vamos lá. Vocês tiveram então os vossos filhos na adolescência, da adolescência para a juventude, e tiveram de aprender com a vida a educar-os, certo? Um dos principais princípios, perdão-me aqui a redundância, é que nós sempre nos acomodamos, podemos fixar mesmo nesta foto, nós sempre nos acomodamos naquela questão de o que eu não tive é aquilo que eu quero transportar para os meus filhos. Com vocês também foi isso? Ou dentro das vossas capacidades tentaram fazer de tudo para que não faltasse nada para os vossos filhos? Zélia? Vem sendo assim todos os dias. É a minha maratona. Tudo o que eu posso fazer por ele eu faço, mas ele também não pode achar que vai ter as coisas no momento em que ele quer. Criança tem que saber que existe não e que as coisas não estão disponíveis no momento em que ele acha que tem que ter. Sim, mas esse princípio de tudo que eu não tive, o meu filho tem que ter, sempre anda conosco. Mas acima de tudo, devemos pautar mais para os princípios básicos para a educação e para outras coisas. Bens materiais hão de vir na medida do possível e na medida que a própria criança for merecendo. Exato.
Muito bem. E esta é sim então a nossa última foto aqui da Ana, do Marlon e também da Tiana. Família linda, né? Ela agradece. Muito bem. E olha, bem disseram aqui as nossas convidadas que ter filhos caríssimas e caríssimos vai muito além disto, não é? Que nós estamos sim a ver, não é? Que é assim fofinho fazer as selfies e não sei o quê. Exatamente. Então é importante nós estarmos cientes disso. E daqui a pouquinho vamos então vamos então poder continuar aqui a conversa. Estejam à vontade, estão acanhadas por quê? Como? Estejam à vontade. Deliciem-se então aqui do que a Chef Guida preparou para nós. E se você gostava então de ter os serviços da Chef Guida, é muito, mas muito simples. É só mesmo entrar aqui em contato com ela e ficar a par de tudo aquilo que ela tem sim para oferecer a si, que é assim, amante da gastronomia moçambicana e não só, porque a culinária da Chef Guida é vasta e super, hiper saborosa. Eu só não engordo porque faz parte aqui da genética da Vânia, mas se dependesse aqui dos quitutes da Chef Guida, eu já ia ganhar aqui alguns quilinhos. Bem, hoje, quando forem pontualmente 22 horas, nós temos uma proposta fabulosa para si, caríssimo telespectadora, no Megacine. Para si que então amante da sétima arte e principalmente da ficção científica no que concerne a filmes, hoje a nossa proposta é mesmo o Quinto Passageiro, que retrata uma história acontecida futuramente, no ano 2151, onde 5 membros de uma tripulação são forçados a entrar em uma cápsula de emergência construída para acomodar 4 pessoas depois que a sua nave espacial é destruída. Assim que o resgate aparece iminentemente, uma criatura alienígena embarca em sua nave e os ataca. Vamos então ver aqui o trailer desse filme. Olha, eu não sou muito fã do filme, mas este filme, se você perder, vai se arrepender. Então já sabe, Megacine, hoje às 22 horas, aqui na Mega TV. Nós estamos então para entreter a si, caro telespectador. Vamos ver um cheirinho, mas é um cheirinho mesmo, deste filme. E logo depois vamos ter um intervalo, tá bem? Até já! We need to know what happened to the crew. If we can't get power from the core, we'll all be dead within 24 hours. She knows, and so will I. Even if I have to rip it out of her. You won't be able to keep hiding this. It's in the walls. We have a 5th passenger. That man is not coming inside. The reactor is going into meltdown! Mega TV. Voltamos já.
Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleetrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleetrack Matola. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda, deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Estamos de volta. Olha, estamos de volta então depois do nosso segundo intervalo. Olha, o nosso programa é mesmo assim, repleto de muita energia positiva, de muita animação. Durante o intervalo ficamos aqui a fofocar um pouquinho, não é? Bem, estamos de volta assim, com esta que é assim a terceira parte do nosso programa, o Encontro com Vânia Kumba. Os votos são de que esteja a passar da melhor maneira possível esta terça-feira. O nosso país não passa assim por uma boa fase, mas é importante que tenhamos bom ânimo, não nos desleixemos, vamos ter sim empatia, sorriso na cara e a vida vai seguindo, tá bem? Muito bem, olha, vamos então aqui falar da Casa de Extintor, não é? Como já é habitual, estes que são assim os nossos parceiros, estes que decidiram então abraçar a Mega TV e publicitar a sua marca, o seu produto aqui no nosso canal. Vamos então falar assim da Casa de Extintor. Esta aqui é uma empresa que atua no mercado de proteção e combate a incêndio com profissionais desde 2009 trabalha com venda e manutenção de extintores, além da elaboração e execução de projetos de combate a incêndio. Tem ainda uma completa linha de equipamentos contra incêndio em geral. Fornece e instala a base de vida, manutenção de todos os sistemas de prevenção de incêndios. A Casa de Extintores está em Maputo, Matola. Pode entrar em contato através do número 8528 ou através do nosso correio eletrônico, que é comercial, é extintor.com.mz, ou através aqui do nosso Facebook, que é mesmo este, Casa do Extintor Limitada. Não perca mais tempo em contato aí com a Casa do Extintor e adquira os melhores produtos e serviços de proteção contra incêndio em geral. Bem, amanhã, terça-feira, para seguir com uma rosa de vida, beijos e abraços e amados à distância e que passe
passe sim o seu dia perfeitamente. Hoje é terça-feira, sim, hoje é terça-feira, 26 de maio. Bem, e a proposta para hoje é mesmo esta, que está em volta mesmo aqui da mulher. Ser mãe, escolha ou aceitação. Toda mulher deve ser mãe. Este é sim o nosso tema central para hoje e estamos a aprender bastante aqui com as nossas convidadas no que concerne ao mesmo. Muito bem, sabe que deve ficar em casa, deve cumprir aqui com as medidas de prevenção que estão sim a ser vinculadas. Vamos fazer a nossa parte, porque infelizmente os números parece que tendem a aumentar. São os últimos cartuchos do mês de maio e são os últimos dias também decisivos, não é? Para sabermos o que é que vai acontecer então com o nosso país. Infelizmente já tivemos então registro da primeira morte relacionada assim com o Covid-19. Então vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar de nós, lavar as mãos regularmente, fazer sim o uso das máscaras, proteja a si, proteja a sua família, por um Moçambique livre desta doença, tá bem? Muito bem, vamos então aqui, não é, dar continuidade com o nosso tema para hoje, com estas convidadas super especiais que estão aqui. Já degustaram? Estava bom? Estava, delicioso. Como sempre, né? A chefe de vida. Muito bom. Muito bem, vamos então aqui dar continuidade com o nosso tema para hoje. Esta questão, vocês estiveram cá a partilhar connosco, que tentam transportar todos os valores que vocês adquiriram dos vossos pais e que a própria vida foi ensinando a vocês aos vossos filhos. Vamos tocar num ponto que eu havia referenciado, que eu fiz menção e que vocês não chegaram mesmo aqui a responder, é daquelas mães que no desenrolar ou no decorrer da gestação não têm apoio da família e por consequência sentem-se frustradas, não é? E que acabam descarregando toda esta frustração, os seus dissabores nas crianças. Se a Zélia respondeu, mas quem não respondeu foi a Ana, não é? Sim, esta questão de as mães por si só não lhe correu bem, outras até quando as crianças são um pouquinho mais crescidinhas, quando estão a chamar a atenção, gritam: olha, eu deixei de estudar por tua causa e tu hoje estás a fazer isto e aquilo. Então, estas mães que transportam as suas mágoas, os seus dissabores para as crianças pelo fato de, se calhar, terem interrompido a escola cedo, pelo fato de terem abdicado de algumas coisas da vida para cuidarem dos seus filhos e acabam descarregando toda esta mágoa nos seus filhos. É assim. Cada gestação tem uma história, né? Exato. Tem mães que durante a gestação talvez passaram por momentos difíceis. Talvez até com o próprio pai da criança. E qualquer coisinha que possa acontecer durante o crescimento da criança, nós descarregamos na criança. Eu não acho isso correto. Não é bom, porque também prejudica a mim. Dizer ao seu filho que hoje tu comes graças a mim, porque teu pai é aquilo e aquilo, não é correto. Desde o momento que eu aceitei dar o procedimento daquela gestação, tenho que aceitar não esfregar as minhas vergonhas, as minhas mágoas na cara da criança. Se é para repreender a criança, tenho que repreender como mãe, não repreender a criança espalhando na criança os meus erros. Não posso fazer isso com a criança. Tenho que dizer: filho, tu eres nisto, tu tens que fazer assim. Porque a minha criança pode crescer também perturbada. Exato. Minha mãe guarda uma mágoa de mim porque ela parou de fazer aquilo, porque eu nasci. Tem crianças que até podem tomar um Ratex, tentar algum suicídio. Porque eu como mãe não apoio a ele. Eu como mãe tenho que abraçar a minha criança, independentemente do erro que a criança for a cometer. Se é para repreender, tenho que repreender de boa maneira. Não esfregar as minhas mágoas na cara da criança. Por mais que eu esteja magoada, até que ponto? As minhas mágoas tenho que guardar para mim. Se é para esfregar para alguém, atirar para alguém, é de joelho que eu tenho que tirar essas mágoas. Não entregar a minha criança. A minha criança não tem cabedal para carregar as minhas mágoas. Respondendo à questão da Vânia, sim, em algum momento as mães deixam essas pequenas ou grandes frustrações
tomarem conta delas e descaírem sobre a criança. Isso é uma atitude mesmo a condenar. Nós não podemos, aquilo que estava dizendo a Ana, não podemos em nenhum momento levar aquilo que foram os nossos erros para fazer entender a criança. A criança nem tem capacidade para compreender uma coisa dessas, porque o pai talvez já vai dizer porque teu pai é inútil, porque não me ajuda naquilo outro. Isto a criança não tem que estar por dentro em nenhum momento. Não tem culpa, não tem que saber. O que nós temos que fazer até é zelar pelo convívio entre pai e filho, independentemente da relação que possamos ter nós os pais. As nossas frustrações devem ficar para nós mesmas, sabermos gerir e sabermos acabar com elas sem afetar a criança, porque isso acaba afetando o crescimento, o desenvolvimento, acaba afetando mesmo em tudo, na educação da criança, na escola, acaba tendo um aproveitamento muito baixo, acaba se tornando uma criança super rebelde que tu mesmo, mãe, não vais conseguir saber lidar com o problema que tu é que trouxeste à vida da criança. Então as frustrações não devem chegar aos nossos filhos. Exato. Muito bem. Olha, quero dizer assim, caro telespectadora, que o nosso Facebook está assim à sua inteira disposição. Deixa eu mostrar aqui as nossas fotos, não é? Já estão lá, estão aqui, não é? Podem ver, não é? As nossas fotos já estão assim mesmo no Facebook. Vocês podem ir lá nesta publicação e deixar assim ficar o vosso comentário, não é? Do que é que estão a achar do programa e também no que concerne ao nosso tema para hoje. Também as fotos já estão lá publicadinhas e vocês podem sim fazer uso do nosso Facebook e deixar ficar então aqui o vosso comentário, que daqui a pouco, com muito gosto, eu sim irei fazer a leitura. Bem, esta questão é uma ordem que eu recebi, tá bem, senhor realizador? Esta questão que nós temos aqui relacionada com ser mãe, escolha ou aceitação, já bem dissemos aqui que muitas vezes o que acontece é que nós somos mães ou nos tornamos mães, não é? Pela pressão que a sociedade dá-nos, mesmo até o nosso próprio parceiro. Às vezes nós ainda nem estamos prontas, nem estamos preparadas, sentimos que não é o momento de nós sermos mães, mas porque recebemos aquela pressão fora da sociedade, deixemos a sociedade, porque esta questão da sociedade já vai, tem muito a ver connosco, se nós queremos ouvir ou não. É preciso nós sabermos cultivar aquilo que nos é benéfico e aquilo que não nos é. Mas quando a questão da pressão já vem do próprio parceiro, se calhar já estamos há um tempo juntos, já vivemos juntos e o nosso parceiro é aquele que diz, mas eu já quero filhos. E a mulher já se sente pressionada em ter esta criança, muitas vezes nem está pronta e vai ter de aprender durante o processo. Na verdade, a mulher nunca está totalmente pronta, não é, para ter os seus filhos, mas cabe a si ela entrar em consenso consigo mesma e decidir que não, agora é a altura sim de eu ter os meus filhos. Mas quando essa questão já vem lá do parceiro, a mulher já se sente pressionada pelo parceiro em fazer filhos ou em ter filhos. Zélio, o seu parceiro ainda não começou a cobrar? Não começou a cobrar nada. O que é que se passa? Já temos o IVA. É suficiente? Por enquanto é. Agora eu tenho que correr atrás daquilo que eu deixei em algum momento e tomei como prioridade trazer ao mundo e criar o meu filho. Então, por enquanto, tá bom, é sim. Sobre a pressão que tu estavas a falar, eu acho que em algum momento temos que ceder, porque tudo depende do que tu queres com essa pessoa. Exato. Então, se tu já estás há algum tempo com o tal homem e ele já sente essa necessidade de trazer um bebê para o vosso lar, para o vosso meio, eu acho que é o caso de sim, tu como mulher ou nós como mulheres, olharmos para isso e nos perguntarmos a nós mesmas o que é que nós queremos. Se nós realmente queremos com essa pessoa um lar, eu acho que pode ceder, sim, e porque nunca vamos estar preparados o suficiente. Exato. Tu não vais ter
uma idade fixa, ou dizer daqui a 2 anos, daqui a X anos, mas ele já quer agora e vocês já estão há um bom tempo. Então, eu acho que pode ceder, sim, podemos ceder, porque nunca vamos estar preparadas e ele vai nos ajudar a fazer esse preparo que dizemos não haver em nós. E através disso tudo, durante a gestação, tu vais aprendendo e vais ver que não existia nada assim de tão grave que tu pudesses querer tomar ainda vários anos a preparar. Não existe preparo para isso. Quando é esse caso de uma relação já duradoura e de tu ainda estás a resistir só porque não está na hora, mas que queres criar esse lar, queres formar família, acho que podemos ceder. Ana, também partilha dessa opinião que podemos ceder? Claro. É assim, tem caso de homens que não conseguem falar diretamente que mulher, esposa, eu preciso de um filho. O que é que eles fazem? Apegam-se talvez a um bebê da família. Eu acho que já é um recado para a moça que eu preciso de alguém aqui para brincar. E se ele não falar, não conversar com a namorada vai às vezes sentir-se pressionada, mas também com medo de dizer, será que ele quer um filho? Como é que é de fazer? Será que consigo ter? Eu acredito também que tu não podes fazer um filho sob pressão. Tu vais olhar aquele filho como uma pressão na tua vida. Para fazer um filho não precisas te sentir tão pressionada assim. Tens que relaxar, saber que estou preparada, eu consigo fazer um filho. Mas se eu vejo que meu parceiro já está pressionado demais e eu não consigo conversar com ele, que, aqui tenho essa dificuldade, talvez se procurarmos alguém para conversar, desabafar, tirar aquilo que temos para dentro e relaxarmos mesmo, para poder conseguir ter esse filho. Nós não vamos conseguir ter um filho e cuidar bem dele. Porque vamos olhar aquele filho como uma pressão. Esse filho só tive por causa da pressão dele. Pressionou-me demais. É filho dele, ele que cuide. Não, assim eu acho que não fica bonito, né? 1000 vezes relaxar, deixar as coisas acontecer, há de vir o filho. Mas se eu quiser fazer o filho sob pressão, terá muitas recordações mais. Tudo vai ser em torno aquele tempo. E chega a tempo que o pai, quando chega a criança, fica mais apegado à criança do que a própria esposa. Vê que o que eu queria era isto aqui, e tu já me deste. Tu já não sei, tens o teu pai também, cada um fica com o seu pai. Isso é feio, um pouquinho feio. Mas quando dialogamos, conversa faz boas coisas. Ter resultados bonitos, é preciso conversar primeiro. Conversar, namorada, eu preciso disto. Vamos nos ajudar. Talvez tua namorada tenha dificuldade e tu não sabes. É preciso conversar, talvez, com pessoas experientes. Muito bem. Vamos lá. Já temos então aqui os primeiros comentários dos nossos internautas no que concerne o nosso tema para hoje. Temos aqui o Milton Kive, que diz: ser mãe, no meu entender, é dar uma resposta livre aos planos de Deus, pois é normal trazer uma vida ao mundo, porém ser mãe é um papel que se torna visível a cada etapa da vida de um filho. Bom dia, Mega TV. Bom dia, Milton Kive. Muito obrigada aqui pela sua contribuição. Oxalá que esteja a passar da melhor maneira possível esta tarde, esta semana, em nossa companhia. Temos aqui a Marcela que diz: ser mãe hoje em dia é por escolha. As mulheres hoje são mais autônomas. Hoje nada é por acidente. Bem, estes são então os primeiros comentários que nós temos aqui na nossa página do Facebook. Você também pode sim fazer o seu comentário, não é? Nas nossas fotos, nesta foto que está aqui, não é? Na página da Mega TV, pode sim deixar ficar lá o seu comentário, que com muito gosto irei sim fazer a leitura. O Milton que diz que ser mãe é dar uma resposta livre aos planos de Deus, não é? Porque é normal trazer uma vida ao mundo, mas porém ser mãe é um papel que se torna visível a cada etapa da vida de um filho. Isso vai de encontro com o ponto de vista da Vasta, aquilo que ela estava dizendo agora. Realmente ele disse as palavras certas que fazem todo sentido.
Muito bem. E vocês deram resposta aos planos de Deus, não é? Porque não estava... Vocês não planearam que isto fosse acontecer, mas aceitaram. Aceitamos, pois. Então isso é mesmo dar... Podemos dizer que demos resposta aos ou planos. que demos continuidade a alguma coisa que já tinha acontecido. Muito bem. E a Marcela diz assim, ser mãe hoje em dia é por escolha. As mulheres são mais autónomas e hoje nada é por acidente. Eu acredito que ela está a olhar mais para aquilo que é a mulher adulta. Ainda existem, sim, aqueles casos de adolescentes ficarem grávidas antes da altura desejada. Posso dizer que o número reduziu e muito, por causa da informação que nós temos atualmente, por causa de todos os cuidados que nós podemos ter, mas isso é para uma determinada ala ou para um determinado padrão, outras pessoas não têm acesso a essa informação toda. Exato. Nós podemos ir a certos bairros ou mesmo um bocadinho mais para o campo e notar que se calhar essa situação ainda vivencia-se, que ainda acontece. O número reduziu bastante, sim, e que nós agora temos filhos conscientes, sabendo o que queremos e temos as precauções suficientes para não deixar as coisas acontecerem ao acaso e porque também não existe acidente nessas coisas. Mas eu acredito que ainda existe um número, por menor que seja. Sim, ainda existe essa possibilidade de ser mãe por acaso. Exato. Ana, também partilha desta opinião que hoje as mulheres são mais autónomas e que nada acontece por acidente? Nada acontece por acaso. Eu acredito que dizer que foi um acidente não é o certo. Exato. Desde o momento que eu vou me relacionar com alguém, estou consciente daquilo que eu ia te fazer. Então, se acaba gerando uma gravidez, tenho que assumir aquela queda que eu tive. Tenho que aceitar aquilo. É aquilo que eu já tinha dito. Não posso dar muito ouvido à sociedade, porque a vida é minha. Se eu dar ouvidos à sociedade, eu vou ficar abatida. Exato. Vou me abalar. Não vou ver aquela gravidez como talvez uma forma de me educar. Vou ver aquela gravidez como um transtorno para mim. Cada dificuldade tem que ser uma forma de nos fazer crescer. São as dificuldades que nos levam para frente, são as dificuldades que nos mostram a direção certa. Então, não posso ver uma gravidez praticamente indesejada como um problema para toda a vida. Tenho que tentar limar aquele problema que foi naquele momento. Não pode ser um problema para toda a vida. Aquela situação aconteceu, por exemplo, naquele segundo. No segundo a seguir, tem que ser uma coisa diferente. Exato. É por isso que também temos que aceitar. Aceitação é importante. Muito bem. Deixa-me só aqui falar das Obras Express, esta que é assim responsável aqui pela esta cozinha gira. A nossa cozinha é linda, né? Muito aconchegante. Bem bonitinho. Bem bonita, né? Muito bem. E esta cozinha está mesmo a cargo das Obras Express. Esta que é assim uma empresa de construção civil vocacionada na construção de obras públicas e habitação com alvará de quinta classe, presente em Maputo, Beira e Nampula. É líder no mercado nacional no fornecimento de tinta granular para acabamentos de interiores e exteriores, mais conhecida por Gamazina. Presta serviços de reabilitação de residências, edifícios comerciais e reforma de espaços. Ainda vocacionada na concepção de cozinhas americanas, roupeiros, mobiliário personalizado com acabamentos em gesso. Faz também a produção de stands para feiras e exposições e pode-se entrar em contato através do número 82282800 ou 842828 ou através do nosso e-mail info@ex.co.mz ou através do nosso website www.ex.co.mz. Se você gostava então de ter uma cozinha bem gira, bem linda como esta aqui, então
ou melhor até, como esta do programa O Encontro com Vânia Kumba, não perca mais tempo, entre-se então em contacto com as obras Express e poderá então ter uma cozinha super linda, super bem bonitinha, não é? Ou melhor até, né? Como esta aqui do programa Enquanto com Vânia Kumba. Não se preocupe com o seu espaço, se o espaço for menor, não se preocupe porque nós somos, sim, as obras Express é assim, a solução para si. Bem, vamos então fazer o nosso último intervalo, não é? É a altura aqui de fazermos o nosso último intervalo. Desde já quero então agradecer aqui a audiência de todos que nos acompanham através da posição número 121 da StarTime, número 16 da TNT e número 13 da TV Cabo, e também por estarem conectados a nós através sim das nossas redes sociais. Diariamente nós fazemos lá as postagens das fotos de todos os programas que fazem parte então aqui da nossa grelha de programação da Mega TV, e você pode sim então acompanhar. Vamos então fazer o nosso último intervalo e nós voltamos sim daqui a mais um pouco com muito mais para si. Este que é sim o programa onde a mulher moçambicana se encontra. Até já! Mega TV. Voltamos já. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. Mega TV, estamos de volta. E voltamos, não é? Como eu sempre digo, num estalar de dedos, num passo de mágica, nós voltamos aqui com esta que é assim a segunda edição da semana do programa Encontro com Vânia Kumba, num dia em que escolhemos o seguinte tema: ser mãe, escolha ou aceitação. Toda mulher deve ser mãe. E estivemos então aqui à conversa com as nossas convidadas, Ana Vasta, que é assim mãe de 2 filhos, o Marlon e a Tiana, e a Zélia Chissano, que é mãe sim do Ivan, que já vai fazer 10 anitos. O Marlon tem 8, não é? E a Tiana está assim aqui com 9 meses. Elas que foram mães de primeira viagem aos 18 anos e estão sim cá conosco para 2 dedos de conversa. Olha, estamos aqui a escassos minutinhos mesmo para o término desta edição. Tudo que é bom dura pouco e infelizmente nós vamos ter que nos despedir dos nossos telespectadores, mas em gesto aqui de considerações finais, desde uma mensagem que vocês gostavam de deixar ficar para as mulheres no que concerne esta questão de ser mãe, escolha ou aceitação, desde a sociedade em si, não é? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade e devemos então seguir aquilo que é regido pela mesma. Num certo momento da nossa vida, a própria sociedade tem poder sim de influência na tomada de decisões e não só. Então, qual a mensagem que vocês gostavam de deixar ficar para a mulher em particular e bem como também para a sociedade em geral? Vou mesmo começar com a Ana. É assim, dizer a todas as mulheres que a cada momento de uma gestação é uma guerra e que nada vem por acaso. Em qualquer circunstância, temos que dobrar os joelhos e dizer: Senhor, proteja. Independentemente da situação em que tu estiveres,
tu tens que dar graças a Deus porque tu estás viva e tens a capacidade de gerar um ser. Cada filho que tu tiveres é uma bênção. Olha para teu filho e diz, eu tenho uma bênção, talvez outras mulheres não consigam, eu consegui. E esse filho não veio por acaso. Desejar a todas as meninas lá em casa uma boa tarde. Muito bem, Zélia. Primeiro, aconselhar ou dizer às pessoas, às mulheres, que não se deixem levar. Que não se deixem levar pelas palavras dos outros, pela influência dos vizinhos e de quem quer que seja. Tudo acontece no seu tempo e no tempo de Deus, assim como estamos aqui a dizer. Temos que deixar levar. Temos que ir de acordo com aquilo que é o nosso princípio, aquilo que nós queremos para nós e não nos deixamos levar pela opinião do outro. Ter um filho é uma tamanha responsabilidade, além de tudo é um bem mais precioso que existe. Então temos que estar organizadas, preparadas psicologicamente e outros preparos necessários. Então é uma fase muito importante da vida de uma mulher, que a mulher, eu acredito, que tem que escolher pessoalmente a melhor altura para trazer um filho ao mundo. E foi um enorme prazer desenvolver este tema super interessante que tivemos aqui hoje. E muito obrigada. Mandar um beijo. Vou mandar um beijinho para o meu filho, o Ivan, que está a me acompanhar neste momento. Mandar um beijinho para a minha mãe, Delfina Cardoso. E uns cumprimentos para toda a minha família, a família Chissano, e os avós do Ivan. E é tudo. Muito bem. Ana, os beijinhos e abraços para quem é que vão? Os meus beijinhos e abraços vão para, primeiro, o meu branco Telto. E beijinhos para a minha Tiana, o meu Marlon, para as minhas irmãs, meus irmãos, e em especial a todas as pessoas que têm me apoiado, as minhas amigas. Muito obrigado por me aturarem as minhas crianças também. E agradecer também pela oportunidade de estar aqui e compartilhar convosco o que foi ter Tiana, ter o Marlon. Dizer a todas as meninas aí muita força para quem está a passar por uma gestação difícil. Exato. Obrigada. Obrigada eu então por ter tido a vossa companhia nesta belíssima manhã assim da terça-feira. Claramente que eu vou então poder contar convosco numa próxima oportunidade. Foi sim uma manhã bastante recheada. Podemos então aqui aprender bastante no que concerne mesmo a este tema. E é a altura então de eu me despedir de todos vocês com promessa de voltar amanhã pontualmente às 10 horas. Não esqueça de cuidar de si e da sua família por um Moçambique liberto de Covid-19. Até amanhã, pontualmente às 10 horas, aqui na Mega TV, nós somos o canal do futuro. Não deixe de acompanhar logo a seguir do programa Um Encontro com Vânia Kumba, Palavra do Dia com Pastor Feliciano Ache. Até amanhã, pontualmente às 10 horas, nós temos um encontro marcado aqui onde as mulheres se encontram. Até amanhã.